Aí a próxima coisa que aconteceria, porque assim, pandemia, ataque ao Irã, a próxima coisa seria uma pandemia. E Tá no cardápio também. a gente consegue, tipo, esse plano ele indica o quê sobre, ele indicaria o quê acerca dessa pandemia? Tipo, da primeira vez o cara disse até de onde sairia, não foi? Ele disse que sairia da Na China, falou? Falou. E dessa vez, o que a gente tem de informação? Então, a segunda pandemia não é clara. O que você consegue inferir do texto, que ele fez uma entrevista com um cara anônimo, que ele conheceu, a gente não conheceu. Uhum. Então ele gravou o áudio, a gente não tem acesso ao áudio com a voz do cara, a gente só tem a transcrição do texto. O cara que entrevistou, dizendo o que foi falado. Isso foi a público em 2010. E eu assisti a esse cara. Quando ele falou, os caras disseram que a China vai pegar um resfriado e começar a rir, porque seriam eles que teriam colocado esse vírus na China, e isso ia se espalhar para o mundo inteiro. Quando eu vi isso, eu falei, isso é palhaçada, né? Só que aí, 10 anos depois, em 2020, quando começou, eu falei, pô, o troço é quente, hein? Começou certinho na China e depois espalhou. Então... Não existe nada que acontece de forma espontânea, Daniel? Por exemplo, não é impossível uma pandemia de forma espontânea, na tua opinião? Não, cara, não é impossível, não. Mas assim, vamos supor, existe um consenso, assim, uma ideia de que acontecem de 100 em 100 anos. Que verdade. teve a gripe espanhola, depois teve o Covid. Gripe espanhola 1914? Eu não me lembro agora. Que é no período da Primeira Guerra Mundial. Depois, 2020, você tem. Tá ali batendo 100 anos, né? Só que, cara, se você pega a própria gripe espanhola, a história dela é estranha pra caramba. Por quê? Primeiro que não é espanhola. Começou nos Estados Unidos. Aí você fala, pô, por que é espanhola? Porque ninguém noticiava, só a Espanha começou a noticiar. Aí a galera tá morrendo de jeito estranho aqui. Aí a galera, pô, então começou na Espanha. Mas começou nos Estados Unidos. E já havia pesquisas de armas biológicas naquela época. Então tem gente que teoriza... Na época da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra. Então, Porra, mas por quê? Porque, ó, a Primeira Guerra Mundial, ela começa ali o Império Austro-Húngaro, não é? Isso, Turco Otomano. Isso, umas paradas ali. Que é um tanto longe dos Estados Unidos e tal. Os caras... Se a gente tá falando de arma biológica, não tinha que esperar... É um pouco mais pra frente, não é? Que aconteceria isso? Às vezes os americanos estavam testando as armas lá e vazou, né? Pode ser também. Entendeu? Pode ser também. E aí a gente vai pra um... Então tá. Então é pra próxima... Da primeira vez, o cara chamou de um resfriado que ia se espalhar pro mundo inteiro, né? A China vai pegar um resfriado. Isso foi falado em 2005, na reunião secreta. Não secreta, né? Alguém vazou a parada. O cara chegou a dizer que ele sentiu que não era pra ele estar na reunião. Ele falou, pô, isso aqui tá muito estranho, cara. Acho que não era pra eu estar aqui, não. Sabe quando você ouve umas paradas e você fala, acho que eu não quero nem ouvir isso. Porque eu não quero nem saber isso. Então ele ficou 5 anos guardando aquilo, mas chegou uma hora que ele não aguentou. Ele falou, preciso falar. E aí ele foi, procurou esse cara e deu uma entrevista pro cara. Então, o que eles falaram, a China vai pegar um resfriado, mas isso... Eles insinuaram, nós vamos jogar um vírus na China e depois a China vai retaliar mandando vírus. Tipo, chegar pro chinês, aí, meu irmão, vocês estão tudo infectados, agora se espalha pelo mundo pra sacanear os caras. Vingança. Cara, essa tese, ela meio que existe. Por quê? Na época que começou a pandemia, começaram casos estranhos ainda em outubro e novembro de 2020, e 2019, perdão, na China. Dizem que já tinha outros casos no mundo. E depois eu vou conectar a pandemia com o Jeffrey Epstein também, que o cara tem a ver com tudo. Quando começou, o que os chineses falaram? Só que isso não chega aqui. Você já viu, cara, uma coisa que me irrita demais? Tipo assim, um jovem foi acusado de matar um empresário. Aí vem o jovem algemado na audiência lá. Isso nos Estados Unidos, né? E aí todo mundo fala, dizem que a motivação foi porque o jovem tinha raiva de rico. Aí ninguém pergunta pro jovem qual foi a motivação.
Os caras dizem que falaram que... Você não ouve a opinião do próprio réu. Você não ouve. Então, a gente também não ouviu a opinião da China. No início, várias fontes chinesas estavam dizendo os Estados Unidos que jogaram esse vírus na gente. Mas, cara, mas como assim? Eles falaram. Em outubro, teve aqui na China os Jogos Mundiais Militares. O Brasil ficou em terceiro. E eles falaram, nesses Jogos Mundiais, alguns militares trouxeram esse vírus e deixaram aqui e foram embora. Soltaram aqui. Agora a pergunta que precisa ser feita. Em qual cidade da China, que é um país grande pra caramba, aconteceram os Jogos Mundiais Militares de 2019? Wuhan? Exatamente. Não é sacanagem, não? Aí é covardia, não é? Eu acho covardia, cara. Porque faz sentido. Porque os caras falam assim, não, começou no mercado de peixe. Só que a 13 quilômetros estava o laboratório nível 4 de pesquisa biológica. Então você tem o laboratório, o mercado e o evento acontecendo tudo na mesma cidade. País grande pra caramba, tudo ali. Você fala, pô, tem algo estranho. Então os chineses falaram, eles vieram aqui, soltaram essa parada e quebraram a gente e foram embora. E aí o que acontece? O cara que estava em Wuhan, ele não podia pegar o carro e ir para a cidade ao lado. A polícia bloqueou tudo. Mas o cara podia ir para o aeroporto e posterior. Aí o nego falou, pô, a galera morrendo de medo de pegar aquilo, mas às vezes já estava infectado, né? Que período de incubação grande. A China liberou os caras para ir. Você quer viajar para o exterior? Você fica à vontade. Você não pode sair do teu bairro para o bairro do lado. Pra quê? Aí os caras, a especulação vai ser, sacanearam a gente, agora espalha pro mundo todo. Entendi. Aí chinês adora ir pra Itália, a Itália começou a ser destruída lá. Merda firme. Pô, a Itália foi sinistro, cara. Foi um dos lugares mais sinistros, né? Chegou destruindo tudo. Os caras com pneumonia nos 2 pulmões, a galera chorando, os médicos, nunca vi isso na minha vida. Né? Pulmão branco nos 2 lados, pô, como é que pode? Geralmente é só de um lado, né, pô? Foi terrível ali. Eu tenho parente lá que mora na Itália, parente italiano, então a galera tava desesperada. E aí a gente vai para uma outra etapa que seria, que tu falou aqui, que tu me deu uma dica. Não, deixa eu te falar rapidinho, desculpa te interromper. Não, fica à vontade, porra. Pra gente mudar de assunto, mas concluir. Não muda não, porra, então vai. O Epstein e a pandemia. Cara, boa. Aí, tu não vai acreditar, meu irmão. Como é que é o nome desse cara? Eu não vou lembrar o nome dele. A galera puxa ali. Comediante americano participou de um podcast nos Estados Unidos, assim, a gente tá em março, né? Acho que foi agora, deve ter sido final de 2025. E ele no podcast, ele falou aí, conversei com os caras alto escalão do poder, sabe o que os caras me falaram? Me falaram que a pandemia era o seguro de vida do Jeffrey Epstein. Que ele falou que se me matar, vou soltar um vírus no mundo, vou quebrar todo mundo. Caralho, que viagem, mané. Porque o Epstein patrocinava uma galera que fazia pesquisa biológica. Ele patrocinava muito. Ele estava sempre nas faculdades e tal. Sabe o que aconteceu com esse comediante? Morreu. Caiu da varanda da casa Toda dele. hora isso, né, cara? Escorregou, passou uma fada madrinha, foi dar tchau, escorregou e caiu. Morreu. Logo depois, tipo 15 dias depois. Estranho, né? Cuidado com o que tu fala aí, meu irmão. Então, eu não tenho cuidado nenhum que eu falo, eu só não frequento varandas. Entendeu? Não me debruço em... Claro que eu tenho cuidado. A gente tá falando de coisas alhures, longe. Quando você chega e pergunta Banco Master, Vorkara, eu falo, pô, isso aí não sei, cara. Não sei o que tá acontecendo. Não li, não me informei, não sei, não quero saber e tem raiva de... A estratégia é você... É ser sempre um correspondente internacional. Entendi. Eu só falo de notícia lá de longe. Então vamos continuar no Epstein. Mas se quiser, eu dou também do Vorkara. Teu somebody love, eu dou né? aqui, eu mato no peito e, né? Porque se a próxima coisa faço um gol de mão, de barriga, né? A próxima coisa que eu ia te perguntar era que tem uma galera considerando o Vorkara o Epstein brasileiro, tipo, menos pedofilia, entendeu? Por causa das festinhas, das câmeras, né? Da própria... maneira como ele fez pra cooptar todo mundo. Então é uma fórmula, inclusive, antiga, né? Que é dinheiro, vinho, charuto, umas primas. Né? Isso aí os caras fazem essa porra há muito tempo já. Né? Inclusive, você falou das primas, imagina
O que as primas do alto, que servem um alto escalão, o que elas sabem Pois disso? é, porra. Essas mulheres sabem... segurança, sabe pra caramba. As meninas que fazem a diversão das festas. Porque às vezes os caras estão ali esquecendo que tem um cara servindo num salgadinho. E esses malucos estão vendo tudo. Mas é claro que às vezes o que acontece? Como aconteceu com o mordomo da Hillary Clinton e o mordomo do Obama. O mordomo do Obama tava fazendo stand-up paddle num lugar que era... Batia água na barriga dele, que o cara tinha 2 metros de altura. Morreu afogado. Cara, tanta gente envolvida com os Clintons já morreram de forma estranha que tem um site chamado The Clinton Body Count. Que é só uma lista interminável de pessoas que morreram tudo de forma estranha. Entendeu? Não é ninguém Os Clintons são os caras do House of Cards, cara? O casal, né? É. Ah, cara, esse casal aí é sinistro. É muito sinistro. A galera não tem ideia. É. Vou dar um exemplo. Bill Clinton, no início, ele foi governador, acho que é do Arkansas, cara. Se eu não estou enganado. Nessa época, estava acontecendo o caso Irã-Contra, que para mim é o maior red pill da história, né? Que é quando os Estados Unidos proibiram o mundo inteiro de vender arma para o Irã, mas eles vendiam para financiar uma guerrilha na Nicarágua para derrubar o governo da Nicarágua, que era o grupo que chamava Contra, né? Claro que é contra, a favor não era, né? Contra o governo, né? Qual era o nome de vocês? Vocês são contra? É o nosso nome, contra. E como é que eles faziam? Eles vendiam arma para o Irã, pegava esse dinheiro, mandava para Nicarágua. Aí, quando o avião ia para Nicarágua deixar o dinheiro, eles também levavam o quê? Fazia transporte de entorpecentes. Os caras pegando dinheiro de tráfico de arma e de droga para financiar. A CIA fazendo isso. E o dinheiro ficava lá no BCCI, o BCCI, que era do Bear Stearns. Foi o maior escândalo bancário da história dos Estados Unidos. Os aviãozinhos iam e voltavam ali da Nicarágua, saindo do Arkansas. E o tio Bill sabia de tudo. Entendi. Era com consenso dele. Quem falou isso foi um cara que era o piloto de um dos aviões chamado Chip Tatum, ex-agente da CIA. A história desse cara, meu irmão, eu lembro eu conversando com os amigos, né? Falando, cara, escuta essa história, né? Tem entrevista de 4 horas ele contando essa história. O maluco, pô, esse é o filme e tal, esse é o filme e tal, esse é o filme e tal. Eu falei, cara, todos os filmes pegados da história do Chip Tatum. Chip Tatum. Chip Tatum. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.